Olá turma, tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa segunda aula de Física. E hoje nós falaremos sobre a mecânica e dentro da mecânica falaremos sobre a cinemática. Mecânica é o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, bem como as forças que com ele interagem. E dentro da mecânica nós temos a cinemática, que é a parte da mecânica que tem por objetivo o estudo dos movimentos dos corpos e as suas trajetórias, ou seja, por onde esses corpos passam, em função das grandezas físicas de posicionamento, velocidade, aceleração e tempo de deslocamento, desconsiderando-se os agentes que o produzem, ou mantêm ou modificam, ou seja, sem relevar suas causas. Tá? Então, de modo geral, vai estudar os corpos, vamos ver o que é corpos aqui neste contexto, e a questão do movimento e o repouso destes corpos, e também a sua trajetória. Então, para que a gente possa entender melhor do que estamos falando, nós veremos alguns conceitos básicos da física dentro do assunto de mecânica, de cinemática, para que a gente possa entender os termos técnicos, as palavras mais utilizadas aí neste conteúdo. Tá? Então, quando se fala em móvel, quer dizer que é todo o corpo. E o que seria corpo? É uma porção limitada de matéria, dotado de massa e volume, cujo movimento é objeto de estudo da cinemática, recebe o nome de móvel. Então, um corpo que esteja em movimento, ele se torna objeto de estudo da cinemática. Tá? Então, o corpo é qualquer objeto, seja uma porção limitada de matéria, em que ela possa ter a massa e possa ter volume. Referencial. Para descrevermos o movimento de qualquer móvel, devemos estabelecer pontos de referência. Sendo assim, um móvel pode estar ao mesmo tempo em movimento e em repouso. Se tratando de referencial, é algo extremamente importante, porque dentro da física, muitas das vezes ter por base algo, certo? Nós temos que ter algo como referência. Por exemplo, vamos supor que eu esteja dentro de um ônibus e esse ônibus ele está em movimento. Vamos supor que eu esteja sentado lá no fundo do ônibus e tem, obviamente, o motorista lá na parte inicial do ônibus. Mesmo esse ônibus estando em movimento, eu, em relação ao motorista, estou em repouso. Ou seja, mesmo o ônibus estando em movimento, em relação ao motorista, eu não saí do lugar. A minha distância até o motorista continua a mesma. Tá? Então, para que você entenda melhor, imagine-se dentro de um ônibus e esse ônibus está em movimento. Tem você sentado lá no fundo e tem o motorista. E aí o ônibus está em movimento. Só que você percebe que você não está se distanciando e nem chegando mais perto do motorista. Vocês permanecem no mesmo lugar, com a mesma distância, mesmo o ônibus estando em movimento. Então, você, em relação ao motorista, tomando como base, como referência o motorista, você permanece em repouso, certo? Mas vamos supor que você olhe pela janela e vê um amigo seu e o ônibus continua em movimento. Você, em relação ou em referência ou baseado no seu colega que está do lado fora do ônibus, você está em movimento, porque você olha para o seu colega. Segundos depois, você não vai conseguir mais vê-lo, porque o ônibus estando em movimento, você vai se afastando cada vez mais dele, certo? Então, a ideia de referencial é isso. Baseada em algo, você pode estar em movimento, e ao mesmo tempo, baseado em outra coisa, você pode estar em repouso, ok? Trajetória é a forma do percurso descrito por um móvel. Então, um exemplo aqui, aviões da Esquadrilha da Fumaça. Um exemplo bem prático, que você com certeza já deve ter visto, os aviões da Esquadrilha da Fumaça, que por onde eles passam, eles deixam um rastro de fumaça. E esse rastro de fumaça consegue mostrar exatamente por todo o caminho em que o avião percorreu. Então, de certa forma, esse rastro de fumaça seria a trajetória percorrida por ele. Vamos lá, dando continuidade. Dentro de cinemática,
existe o estudo da velocidade escalar média. O que seria a velocidade escalar média? É a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário para perfazê-lo, ou para percorrê-lo. Então, em outras palavras, de forma bem simples, é uma velocidade média escalar calculado pela distância percorrida, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, tá? Então, nós temos aqui, vamos supor que esse carro, ele saia deste ponto e faça essa trajetória, esse percurso, e chegue a este ponto, tá? Então, aqui ele gastou uma distância X, não sabemos qual é, mas gastou uma distância. E aqui ele saiu do tempo zero, e quando chegou aqui, estava no tempo final. Então, é a razão, essa velocidade de escala média, é a razão entre a distância percorrida pelo tempo que durou este percurso, ok? É importante salientar que o velocímetro de um automóvel não indica sua velocidade média, mas sim aquela que se verifica no momento em que é efetuada a leitura. Essa é chamada de velocidade escalar instantânea, ok? Representada pela letra V. O que seria a velocidade escalar instantânea? É a velocidade escalar média, tá? Tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, quase zero. É o valor da velocidade em determinado instante. Então, a diferença aí é porque entre a velocidade escalar instantânea e a velocidade escalar média é que a instantânea ela é calculada em um espaço de tempo extremamente curto. É por isso que você consegue ver instantaneamente, ao olhar para o velocímetro do seu carro, da sua moto, você consegue ver ali o quanto está marcando, tá? 60 km por hora, 70 km por hora, 80, 100, tá? A diferença é que aqui ele percorre um espaço maior, tá? E aí depois de saber o espaço que percorreu e o tempo que foi gasto, aí vai ser calculada a velocidade escalar média. Já a velocidade escalar instantânea é algo ali que é calculado em um espaço de tempo extremamente curto, tá? Muito próximo de zero, para que nós possamos ali acompanhar de forma, como a própria palavra diz, instantânea, tá? Entre outras palavras aí, ao vivo ali, certo? Mais ou menos essa a ideia. Entrando em velocidade média, é calculada a partir da diferença de posição entre dois pontos, ou seja, o ponto final, que é onde se chegou, e o ponto inicial, que é de onde saiu, de determinado objeto. Neste sentido, o objeto não precisa necessariamente ter se movimentado a uma velocidade constante, ou até mesmo ter permanecido estático. Isso aqui é porque, assim, vamos supor que um carro ele esteja em movimento, ele não vai permanecer sempre, por exemplo, a 50 km por hora. Em algum momento ele vai frear, vai passar numa lombada, vai diminuir a velocidade, vai acelerar, certo? Então, não necessariamente o movimento da velocidade vai ser constante, tá? O que vale ser analisado é a distância que os corpos percorreram entre esse ponto de partida e o retorno para o mesmo ponto. Para que a velocidade média possa ser calculada, neste caso é necessária a utilização de uma fórmula geral. Tá, vamos lá. O que foi dito aqui? Para calcular a velocidade média, não leva-se em consideração se parou, se acelerou, tá? Leva-se em consideração o ponto inicial, de onde saiu, até o ponto final, que é de onde chegou. O tempo que foi gasto para percorrer este percurso, ok? Para isso, existe uma fórmula para calcular a velocidade média. Nós utilizamos esta fórmula, tá? Vou explicar como ela funciona. Nós temos aqui V de velocidade e M de média. Então, a velocidade média é igual delta, isso aqui é uma letra grega, que chamamos de delta, delta S, que quer dizer a variação de deslocamento, S porque é em inglês, tá? Em português nós chamamos de deslocamento, que é space, de espaço. Então, ΔS é a variação de deslocamento, que é da distância inicial à distância final. Na fórmula, você pega a primeira final e subtrai a inicial. Sobre, tá? É a razão de ΔT sobre ΔT. Então, a variação de deslocamento sobre a variação de tempo. É o tempo inicial, final, menos o tempo inicial. Então, nós
podemos destrinchar esse ΔS e transformar em S final, que é o ponto final onde chegou, menos o S inicial. Esse zero quer dizer de ponto zero, é o ponto inicial. E esse F quer dizer final, certo? Sobre o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então vamos para um exemplo bem prático e algo bem simples, ok? Um carro gastou 2 horas para sair do quilômetro 100. Vamos supor que lá onde esse carro estava tinha uma placa e dizia que ali era o quilômetro 100 de uma determinada rodovia. Então ele gastou 2 horas para sair do quilômetro 100 e chegar no quilômetro 260 de uma rodovia federal. Qual foi a velocidade média do carro neste trajeto? Então vamos descobrir qual foi a velocidade média deste carro que percorreu a distância de 100 até 260 km e que gastou 2 horas. Então, para isso, nós vamos utilizar a fórmula de velocidade média. O que eu sempre faço e recomendo fazer, nós anotarmos as informações aqui destacadas na lateral do nosso cálculo, para que fique mais fácil o acesso e a compreensão dos dados, ok? Então, VM, que é a velocidade média, qual é? Põe interrogação porque ainda não sabemos. Mas nós sabemos qual é o deslocamento inicial, certo? O ponto inicial dele, que ele estava no quilômetro 100. E sabemos também o ponto final, que ele chegou no quilômetro 260. O tempo inicial, que é 0, e o tempo final, 2 horas. O tempo inicial é 0, vamos supor que ele tenha acabado de marcar no seu cronômetro, no seu relógio ou celular. Tá? Então, marcou começando do 0 e no final do percurso deu 2 horas de tempo gasto. Então, inicial 0 e o final 2 horas. Indo aqui para a resolução, nós temos velocidade média igual. Então, nós iremos substituir na fórmula as variáveis pelos dados que nós coletamos. Então, deslocamento final, 260, menos 100, que é o deslocamento inicial, sobre o tempo, 2 menos 0, que é o final menos o inicial. 260 menos 100 é igual a 160. 2 menos 0, 2. Então, nossa velocidade média é igual a 160 dividido por 2. Esse 160 representa a distância, que está em quilômetros. E o 2 representa o tempo, que está em horas. Certo? Então, 160 dividido por 2 é igual a 80 quilômetros por hora. É importante salientar, nunca esquecer a unidade de medida, no caso de velocidade, sendo aqui quilômetros por hora. É importante também saber que às vezes o tempo não vem em hora, às vezes vem em minutos, segundos, ou às vezes a distância não vem em quilômetros, pode vir em metros, tá? E com isso é necessário fazer a transformação, certo? Se fosse 2 horas e o cálculo pedisse em minutos, então teria que transformar, multiplicar por 60, que daria 120 minutos, ok? Só um exemplo. Então, é muito importante saber qual a unidade de medida, tá? De cada uma grandeza, no caso aqui do deslocamento, 160 km, e a hora, 2 horas, no caso do tempo. Um outro exemplo, imagine um ônibus que tem previsão de saída de um ponto às 15 horas, com previsão de chegada às 21 horas. Aqui necessitamos saber qual a velocidade média em quilômetros por hora. Então, a importância de saber, às vezes a questão pede em metro por segundo, tá? Então, neste caso, a questão quer em quilômetros por hora. Recapitulando, aqui necessitamos saber qual a velocidade média em quilômetros por hora desse ônibus que percorreu 450 km. Vamos calcular. Então, aqui nós retiramos os dados importantes, posição final, inicial, tempo final e tempo inicial, certo? Jogando na fórmula fica o final menos o inicial, 450 menos 0, e o tempo final menos inicial, 21 horas, que foi a hora de chegada, menos 15, que foi a hora em que o ônibus saiu do ponto inicial. Então, fazendo os cálculos, 45 menos 0, 45, 21 menos 15, 6.
45 dividido por 6 é igual a 75, no caso da velocidade média, quilômetros por hora. Então, pessoal, é basicamente isso aí, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida ou algo extremamente novo e é muita informação para você absorver, você pode pausar o vídeo, tá? Você pode tanto ler com calma o enunciado, a resolução, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente, tá? O importante é você pular para o próximo passo sabendo, tá, esse assunto, ok? Então vamos aqui para um exercício. Espero que vocês já tenham pegado ali a ideia, entendido direitinho como é que funciona, como é que calcula, certo? Caso não, volte para os dois exemplos que eu acabei de resolver, tá? Se tiver aí afiado, então vamos para este exercício. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo que demorará 250 horas, que dá mais ou menos 10 dias, todo o percurso mencionado. Qual a velocidade média das águas? Então vamos entender primeiro aqui o enunciado. Então o texto nos diz que após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná. E nessa descida, ele vai percorrer uma distância de mais ou menos 1.000 quilômetros, tá? E demorará mais ou menos 250 horas para que essa água desça nessa distância do rio Tietê até o rio Paraná. Então o objetivo é saber qual a velocidade média das águas. Então neste caso, utilizando aqui a velocidade média escalar, nós temos ΔS. Como nós temos apenas um dado em relação ao deslocamento, que ele deslocará 1.000 km, então ΔS já fica 1.000 km, tá? E o tempo, no caso de horas, fica 250 horas. Então pegar 1.000 dividir por 250. Então você vai fazer na sua casa este cálculo, certo? E descobre aí qual a alternativa correta, tá? Basta substituir ΔS por 1.000 e ΔT por 250. O resultado deverá ser em quilômetros por hora, certo? Então faça. Se tiver dúvida aí na resposta correta, você pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp. Tranquilo? Mais um exercício, mais uma questão. Um motorista sai do ponto A, que fica no quilômetro 280 da rodovia, e chega no ponto B, que fica no quilômetro 520. Ao verificar seu relógio, percebe que gastou 3 horas para percorrer todo o trajeto. Qual a velocidade média? Então, bem tranquilo. Vamos supor que ao sair do ponto A, do lado do motorista, tinha uma placa dizendo aqui é o quilômetro 280. Tá? E quando ele chegou no seu destino, que é o ponto B, deparou-se com uma outra placa dizendo que ele era o quilômetro 520. Tá? Então ele saiu do 280 e foi até o 520. Ok? E ele percebeu que gastou cerca de 3 horas para percorrer este trajeto. Então aí nós vamos descobrir qual é a velocidade média. Óbvio que pode ser que neste trajeto, de algum momento ele tenha reduzido sua velocidade, tá? Em algum momento ele tenha aumentado a velocidade. Vamos supor que ele tenha que parar no sinal, então ele teve que parar o seu veículo, ou se ele passou por um quebra-mola, ou em algum momento a estrada estava livre e ele pôde acelerar um pouco mais. Tá? Então aqui nós vemos que tem uma certa variação da velocidade do veículo dele. Mas o objetivo é saber a velocidade média, né? Pegar todas as velocidades e fazer uma média dessa velocidade, ok? Então nós, jogando na fórmula, temos velocidade média. Você pega o deslocamento final, que é 520, menos o inicial, 280, sobre o tempo final, que é 3 horas, e inicial é 0. Tá? Vamos supor que ele marcou aí no seu relógio e começou zerado e foi até 3 horas de duração aí o percurso. Então joga na fórmula, faz os cálculos e descobre aí qual a alternativa correta. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Vimos aí um pouco sobre velocidade média, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem à aula, assistam novamente, tá? Vejam aí os exemplos, tentam fazer essas duas últimas questões, ver se bate com uma das alternativas. Se tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Estarei fornecendo aí uma
algumas questões no grupo de WhatsApp para que vocês possam estar fazendo e enviando para mim dentro do prazo que eu irei determinar. Tranquilo? Então tenham todos uma boa noite.